Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV e direto ao ponto. Este vídeo que vocês estão assistindo, ele foi produzido de uma forma, está sendo produzido de uma forma diferente dos demais vídeos que temos produzido. Esse vídeo nós fizemos um compilado de várias partes de reuniões que ocorreram no Comitê Guandu entre os meses de 17 de junho a 19 de julho, onde o tema abordado foi a questão do projeto da SEDAI de construção de uma barragem para a tomada d'água e de cartas e documentos que estão sendo feitos pela diretoria executiva colegiada em nome do Comitê Guandu. No entanto, esses documentos não têm passado pelo crivo do plenário, que é a instância soberana. A diretoria executiva colegiada tem produzido esses documentos e em nome do comitê sem o aval do plenário, como dissemos, que é a instância soberana. A reunião do dia 19, ela já começa um tanto quanto meia turbada, onde uma simples pergunta gera uma atitude bastante estranha do diretor executivo, o senhor Paulo de Tarso, que representa a Firjan no Comitê Guandu. Vamos ao início. Só a questão, Paulo. Por que eu pedi? Eu fui o segundo a pedir, estou no último da fala. Por que não estão seguindo a regra de inscrição? Fez a inscrição, joga por último. Por favor, a inscrição é feita pela Secretaria Executiva. Sim, por que eu fui por último? E aí existem as regras de regimento. Isso está em qual parte do regimento, Paulo? Qual parte que eu vou consultar? Por favor, Givanek, você mantenha o seu microfone desligado enquanto eu estiver falando. Não, eu só quero consultar, Paulo. Então eu vou desligar o seu telefone. Vou pedir que a Secretaria Executiva desligue o seu telefone. Por favor. Exatamente, questão de ordem, por favor. Mas eu estou pedindo a questão de ordem. Por favor, desliguem o microfone do Givanek, por favor. Perceberam? Perceberam a gravidade nessa questão do senhor... Deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês perceberam a gravidade do posicionamento do senhor Paulo de Tarso? Eu tenho notado que em várias reuniões, sejam de câmaras técnicas ou de plenário, eu sou o primeiro ou o segundo a fazer a inscrição e estou sempre sendo colocado por último. Eu queria entender do processo. E aí eu fiz uma pergunta para o senhor Paulo de Tarso, aonde estava essa regra dentro do regimento interno, até para que eu pudesse consultar, porque eu já consultei e eu não consigo achar essa regra. E aí o senhor Paulo de Tarso simplesmente impõe, não responde e impõe uma situação. Desliguem o microfone do Givanek. O microfone do Givanek, por favor. Desliguem o microfone do Givanek. O microfone do Givanek, por favor. Perceberam? Bastaria que o senhor Paulo de Tarso respondesse aonde está essa regra no regimento interno. Como eu disse, eu desconheço. Eu já procurei em várias partes do regimento interno e não consegui encontrar essa regra de que quem não seja membro seja o último da fila. O que contraria, inclusive, o que é lido logo no início das reuniões que nós vamos ver lá na frente. O senhor Paulo de Tarso lendo aí as regras da reunião. Ou seja, ele mesmo lê e ele mesmo descumpre, demonstrando aí uma aparente apropriação do Comitê Guandu, como se esse fosse uma empresa da família para atender os seus interesses. Mas pessoas sentiram muito estranho, se sentiram agredidas também, porque são pessoas do bem, estão dentro do comitê para buscar ali a saúde hídrica de fato da bacia e não atenderem às suas demandas, que é o caso do senhor Licínio. Às vezes até eu erro o nome dele, falo Lucínio, peço aqui já perdão para o senhor Licínio, mas ele se sentiu também agredido, porque é uma forma de você agredir quem está participando. Um comitê que deveria trazer a sociedade para dentro para discutir faz exatamente o contrário, inibe a participação, coloca a participação no canto, dita regras, desconsidera a base legal. É assim que o Comitê Guandu, através dos seus representantes legais, tem se comportado. Mas vamos aqui à indignação do senhor Licínio por conta dessa fala do senhor Paulo de Tarso.
primeiro lugar, eu acho que a gente pode levar a reunião sem ameaças violentas de discutir, de ligar microfone. A gente está entre pessoas do bem. Se a pessoa está argumentando alguma coisa, a gente tem que esperar um pouquinho e ver. Eu acho que essa ameaça de desligar microfone, e ordem, inclusive, é uma coisa muito violenta que não cabe numa reunião dessa. Então eu quero deixar registrado esse protesto sobre isso. Perceberam, né? As pessoas se sentem agredidas, né? Ameaçadas por conta de uma postura do diretor executivo que aparentemente aí se apropriou, acha que é dono do Comitê Guandu, e uma simples pergunta já deixa ele revoltado e desligue o microfone. Bom, mas voltando à questão do tema a ser abordado aqui nesta reunião, que é justamente o posicionamento do Comitê Guandu em relação ao projeto da SEDAI, um projeto que vai impactar diretamente aquele território, a bacia. Bacia essa que tem como responsável, vamos dizer assim, o Comitê Guandu, com suas atribuições e prerrogativas de cuidar da saúde hídrica dessa bacia. Essas prerrogativas, elas aparentemente estão sendo descaracterizadas ou ignoradas, onde o que vamos perceber ao longo, né, desse vídeo é que o Comitê Guandu está servindo para atender às vontades e às demandas da SEDAI e dos seus apoiadores, onde os interesses difusos e coletivos da sociedade é um mero detalhe ou pretextos para a própria existência do Comitê Guandu. Na reunião do dia 17, eu já vinha fazendo perguntas e questionamentos sobre o posicionamento do Comitê Guandu em relação ao projeto da SEDAI de tomada d'água. E foi essa a resposta que eu tive do senhor Danilo, o coordenador daquela Câmara Técnica do dia 17 de junho. Bem breve, é o seguinte, é que nós já tivemos várias reuniões da Câmara Técnica de Saneamento e já está marcada a reunião da extraordinária do comitê, e nós não vimos até agora, pelo menos eu não vi, nenhum posicionamento do comitê em relação ao projeto de captação de tomada d'água da SEDAI. Ou seja, a SEDAI vem, apresenta e o comitê não tem qualquer posicionamento a favor ou contra, nenhum documento para ser aprovado, encaminhado, mesmo depois de professor Adacto, Ministério Público e várias pessoas se posicionarem na Câmara Técnica. Eu fico me perguntando qual é o posicionamento da Câmara Técnica de Saneamento para levar para a plenária do comitê para aprovar algo, ou a gente vai só conversar e ponto. Não temos nada a nos posicionar. Essa é a minha pergunta. Eu gostaria de saber da Câmara Técnica se está sendo elaborado algum documento ou não. A SEDAI veio, apresentou e está tudo certo. Obrigado. Bom dia, Sr. Giovanni. Essa fase nós já passamos, inclusive já tivemos a reunião em plenária. Esse documento foi encaminhado e nesse meio tempo o documento que cabia, né, ao Comitê Guandu, né, e aí a gente entendendo a nossa instância, o que poderíamos ter feito, foi feito. E nesse meio tempo houve a apresentação que o senhor esteve presente, junto com o MP, o INEA, as diretorias do INEA, as CEAs, convidados, professores, e eu acho que isso já está bem encaminhado. Eu não vejo o porquê da gente continuar nesse looping com essa discussão. Vocês perceberam? O senhor Danilo diz, né, que essa questão já foi encaminhada, né, e que foi apresentada. Na verdade, houve uma deliberação do plenário em que a diretoria executiva faria um documento colocando o posicionamento do comitê. Mais à frente nós vamos ver que a indignação de alguns membros, né, sobre esse posicionamento, no caso essa carta, que coloca o Comitê Guandu simplesmente em cima do muro. É uma carta pífia. É uma carta que, se fosse discutida em plenário, com certeza não iria passar. É uma carta que não foi, até hoje, encaminhada para nenhum dos membros. Essa carta simplesmente vem sendo apresentada. Ela foi feita pela diretoria executiva, foi encaminhada para o INEA e o Ministério Público, mas em nenhum momento essa carta foi encaminhada, né, o arquivo em PDF, como eles fazem normalmente, para os membros do comitê. Simplesmente apresentam em tela e está valendo. E, como eu disse, lá na frente nós vamos ver a indignação de algumas pessoas em relação a essa carta pífia
que coloca o Comitê Guandu ali em cima do muro sem posicionamento algum. Ou seja, o Estado faz, está feito e acabou. Mas vamos continuar aqui em mais um trecho de uma outra reunião que também ocorreu aí em Câmara Técnica. Então aqui os nomes dos diretores que aprovaram a carta estavam presentes na reunião. Tá bom, Fátima, obrigada. O Nelson, vou passar a palavra para o Mauro, porque parece que ele tinha acionado antes de você e depois você fala, pode ser? Abra mão, já estou satisfeito. Então tá bom. Mauro. Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas, né? Tá chegando boa noite. Bom, não só queria me ater à fala aqui do Givonei, que falou tudo, né? Mas a questão primordial, Júlio, que é a responsabilização, né? Como é que o comitê assina um documento e coloca, quando o comitê assina, essa diretoria foi eleita por nós, isso nos dá também a dimensão de que nós estamos assinando, nós, sociedade civil, estamos coadunando, né, em consonância com essa assinatura. Então, eu chamo aqui a atenção enquanto biólogo para os danos ambientais. Como é que não se leva em consideração os impactos ambientais, né? É de suma importância os estudos de EIA-RIMA do território. Vocês perceberam a fala do Mauro? Um dos integrantes, né, que tem direito à voz e voto. No nosso caso, nós somos participantes, nós só temos direito à voz. E tem algo mais interessante. Nesta reunião, o senhor Nelson Reis estava presente. E nós vamos ver lá na frente o mesmo senhor Nelson Reis achando um absurdo essa questão dessa carta nunca ter sido debatida e discutida, perguntando que carta é essa. Aí a gente fica perguntando, ora, mas o que aconteceu com o senhor Nelson Reis? Ele estava na reunião onde foi apresentada, não só em uma, eu acredito que em 2 ou 3 reuniões, que essa carta foi apresentada. E na reunião do dia 19, ele acha estranho, absurdo e pede para que a carta apareça. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas na fala do Mauro, né, que corrobora com a nossa fala, em relação à carta que foi feita sem anuência, sem aprovação da plenária do comitê e foi encaminhada, sem que os membros do comitê saibam do teor dessa carta. E mais à frente, em outros vídeos, nós vamos ver outras indignações em relação a essa carta, né, por conta do teor colocar o Comitê Guandu em cima do muro e não cumprindo com as atribuições e responsabilidades do Comitê Guandu em se posicionar veementemente em relação ao projeto da SEDAI. Vamos aqui a mais um trecho, né, de uma outra reunião do Comitê Guandu. Marco Antônio? Eu queria primeiro, Júlio, dizer o seguinte: a gente discute, nós estamos com 4 ou 5 horas de reunião. A gente discute tanta coisa, fala tanta coisa, intervém em situações que não tem nada a ver, num assunto tão importante desse, a gente dá agora talvez sem coro para decidir qualquer coisa. E a gente fica falando durante horas. Por isso que na última reunião eu tive que fazer outra coisa, eu não saí da reunião e não tomei ciência dessa situação que está acontecendo agora. E para você ter uma ideia, essa discussão eu entrei no estado de 74, já em 75, 76, 77, depois que o Guandu foi sangrado para ir para a Baixada Fluminense, lá por volta de 82, 83, já se tinha uma discussão nesse sentido. Isso é antigo na SEDAI. A SEDAI tem esse projeto antigo. A SEDAI nunca quis fazer a questão de resolver a questão do esgotamento sanitário daquela cidade. Das cidades que estão em volta ali, nunca quis. A SEDAI sempre quis fazer uma coisa, sempre foi um paliativo, faz aqui, um paliativozinho aqui, um paliativozinho ali, para poder resolver. Agora você vê, essa carta, nas 2 últimas frases dela, diz o seguinte: a diretoria colegiada requer a título de recomendação. Está só recomendando a carta. É uma carta pífia, não diz nada. Recomenda que se regularize. Você está recomendando. Se a SEDAI quiser, a SEDAI não vai recomendar. Nós aceitamos a recomendação, a sugestão e tocamos para frente. Então a SEDAI não vai fazer isso. O Paulo de Tarso, a Andréia, o Josivan e o Marcelo que assinaram essa carta, foram de alguma maneira um pouco não feliz, porque a pessoa pediu uma recomendação, tinha que pedir uma parada, não é de referendo de 11 anos, um negócio que já tinha passado, ninguém mais sabia disso, como é que vai fazer uma coisa dessa? Então o que eu acho é o seguinte:
Eu concordo, eu pedi a palavra para dizer assim, eu concordo literalmente que a resolução 62 seja suspensa, que o ad referendo seja tirado. Concordo literalmente que o comitê tome a seguinte decisão, a público, dizer que é contra o projeto de transposição das águas do Guandu no que diz respeito à tomada d'água. A gente fazer isso a nível de publicação, publicar isso, mandar isso para a mídia, dizer que nós somos contra. É preciso parar isso. Quer dizer, o Comitê Guandu tem que ser ouvido, tem que se fazer audiência pública, tem que se fazer uma discussão profunda. É um projeto que nas universidades, na academia, é reprovado. Não passa nos técnicos. A CEDAI sabe disso, a CEDAI não quer discutir isso. É uma pena que o INEA, lamentavelmente o INEA se recusa a discutir isso, a sociedade também. É um outro problema. Então, eu fico assim, eu acho que a gente deve tirar esse rádio de referendo, não é possível. O rádio de referendo de 11 anos manter agora, a gente vai mostrar à sociedade que nós somos contra o projeto, porque o projeto não atendeu especificamente a questão da sua transparência com a sociedade, não atendeu a audiência pública, e parar com isso. Então, a nossa discussão tem que ser uma discussão taxativa, de que não é possível que isso continue. Agora eles já vão fazer licitação e tal. Quer dizer, eles estão um pouco ligando com o Comitê Guandu. Eu acho que é uma derrota, como o Nelson fala, que o Nelson fica às vezes dizendo que estou feliz, porque todo mundo... Tá nada, Nelson. Isso aí é um retrocesso. Nelson. Retrocesso no seu trabalho de anos. É um retrocesso no trabalho aí do Giovanei, que está aqui há anos. É um retrocesso da discussão política sobre o que tem que acontecer no Guandu. Desculpe a minha veemência, mas foi o que eu fiquei aqui durante horas e eu acho que, de fato, eu tinha esse direito de expor minha opinião. Obrigado, desculpe. Perceberam a indignação, não é? E tem aí uma possível estratégia do mal, né, acontecendo em relação ao Comitê Guandu. Quando o tema vai de encontro, né, às vontades e os interesses da diretoria colegiado, da CEDAI e seus apoiadores, normalmente há um esvaziamento. Primeiro que a reunião já começa com um número mínimo, né? E quando os interesses não são atendidos, né, as pessoas vão se afastando até não ter mais quórum para votar. Isso nós vamos perceber nessa reunião, onde o tema que era importante, que deveria ser discutido logo no início, foi deixado para o final, depois do esvaziamento da reunião, tornando impossível votar qualquer coisa. E só lembrando que nessa reunião o Nelson Reis estava presente. Ele que lá na frente vai achar um absurdo em relação à carta. Veja que ele vem participando dessa discussão. E a gente fica perguntando, ora, o que está acontecendo com esses membros do comitê? Participa, discute, depois já não sabe mais o que participou, onde estou, o que estou fazendo aqui, não é? Mas vamos um pouquinho mais à frente, em um outro trecho aqui, porque o que o Mauro fala, né, indignado sobre a academia, não aprovar o projeto, não acolher o projeto, isso nós vamos ver na frente, em relação à fala do professor Canedo e do professor Adacto Toni, que são contrários veementemente em relação ao projeto de CEDAI, esse projeto de barragem, que é único e que vai impactar em muito aquele território. Mas vamos a mais um trecho. A gente quer, Júlio, adiar a reunião, entende? Dar uma pausa, a gente não quer uma nova reunião. Até porque é um tempo longo, para um assunto que está de forma célere, né? Você estava na última reunião, você viu que a gente não caminhou, Júlio. Viemos para essa reunião e, de novo, a gente não caminhou. É um assunto de importância. Aí eu chamo a atenção da secretaria aí, executivo, que deveria ter alertado. Gente, estamos ficando sem quórum. Vamos votar logo esse assunto? Porque senão agora a gente entra numa terceira reunião, Júlio, daqui a pouco quarta reunião, e a gente não termina essa novela. A gente tem que fazer a reunião só com essa pauta e pronto. Exatamente. Então, aqui, essa quinta-feira, a gente, enfim, finaliza isso, Júlio, entendeu? Pra gente, não. Olha, eu deixei de fazer hoje, o teto da reunião era 15 horas. Eu tô aqui esperando justamente por causa desse ponto específico. Deixei de ir a 2 reuniões. Isso é falta de respeito com os membros. Passaram-se tudo que tinha antes e deixou esse ponto pro final. Por favor. Mauro, eu recomendo, inclusive... Mauro, olha só. Nelson, o MP seja convidado... Além dos documentos que vão ser, o MP precisa ser convidado e todas essas instâncias daí que citaram nessa carta. Vamos convidar. Tem que apoiado.
Apoiado o MP sendo convidado. Nessa hora a gente faria uma fala jurídica, porque a gente precisa levar esse caso ao jurídico. Porque o comitê, se o comitê, Júlio, me desculpe, se o comitê está falando em meu nome, eu sou membro. Se a diretoria que foi eleita por nós, e nós estamos aqui legalmente, nós mandamos toda a documentação. Vocês estão na diretoria porque passaram pelo mesmo rito que a gente. Então não pode fazer falas dizendo que o plenário, que o comitê está apoiando isso. Não pode. Me desculpa, a legalidade não pode acontecer. Olha só, vou voltar a dizer. Foi lida a carta, vocês viram, vocês questionaram algumas coisas em relação à recomendação, outros membros disseram que é esse o termo mesmo, e essa carta ela não foi feita sem prestar atenção no que foi falado na reunião passada. Então, eu entendo que o rito foi seguido, e aí a gente está aqui, de uma certa forma, colocando o seguinte: esse item tem que voltar numa próxima reunião? Tudo bem. O que eu acho a situação dos 15 dias a gente pode atender, e as pessoas que falaram aqui, que ainda não se apropriaram totalmente da sequência que já foi apresentada no comitê, que a gente disponibilize para os membros, de uma forma geral, e aí todo mundo venha. Colocar isso como item exclusivo, aí já deveria colocar na pauta um item exclusivo. Vai acontecer o que aconteceu hoje também, tá? Ou seja, a gente incluiu esse item de pauta, certo? Em função de 5 membros. Seguiu a sequência, porque esse negócio também do plano plurianual, a gente tem que botar em mente. Uma coisa não pode travar a outra. Infelizmente, é o que a gente viveu agora. Então, minha proposta era manter a situação dos 15 dias. A gente coloca esse item como item de pauta. Verifica, né, como vocês estão falando, para convidar outras pessoas, e a gente avança. Agora, é necessário que as pessoas se apropriem. Vou tentar até ver com a secretaria o que a gente pode fazer, um quadro, né, porque os debates foram colocadas várias coisas nessa reunião. E a secretaria disponibilizou o áudio, e quem tiver tempo, escuta. Porque na plenária, pessoal, ela é muito ampla, né? Então, a gente pode conversar isso a nível de secretaria e ficar combinado a situação dos 15 dias. E convocar as outras instâncias, eu não vejo problema nenhum. Até porque a maioria já participa, né? Mas não é outra reunião, é a mesma. Então não caberia outro tema. Não cabe outro tema. Se é a continuação dessa, é a continuação dessa. Então o tema é esse. Não caberia empurrar nesse tema outra questão. Quando você marca uma reunião nova, é uma nova reunião. Aí sim, aí caberia. Mas aqui não. A proposta aqui é que seja continuada essa reunião com esse tema. Então não caberia empurrar outro tema para ser discutido. Vanei, olha só, eu vou voltar a dizer como. Até porque a convocação demandaria outro diretor, e pelo que eu estou vendo aqui, parece que só tem você de diretor aqui na reunião, não é isso? Parece que só você. Então... É por isso que eu estou tentando ver se a gente concilia alguma coisa mais tranquila, que eu acho que todo mundo concorda com 15 dias, e só que eu não posso... Suspensão para daqui a 15 dias. A gente voltar. Então, vamos seguir. Essa era a proposta que a Tatiana colocou lá no início. Entendeu? Só que eu não posso ficar aqui colocando coisas que, teoricamente, a gente não pode deliberar sozinho. Só isso. Gente, não faz diferença ser suspensão. Se vai demorar 15 dias, não faz diferença ser suspensão ou nova reunião. Então, só que na nova reunião... Porque tem que sair a convocatória. Mas, Nelson, vai ter que sair de qualquer forma, Nelson. Daqui a 15 dias vai ter que sair. Nesses 15 dias... Nelson, calma. Nelson, você aguarda, por favor. A Fátima está informando que não faz diferença. A questão é que suspensão não está previsto no regimento interno. E a nova convocação está. Daqui a 15 dias a gente vai se reunir, a secretaria vai disponibilizar todos os documentos necessários para a gente se apropriar do assunto e a gente vai deliberar. Como pode ser item único, mas ou outro, desde que seja o primeiro. Se a gente se tiverem 5 itens, mas esse for o primeiro, a gente pode ficar discutindo 4 horas e os outros que se danem, os outros itens. Então, assim, eu acho que a gente está demorando para concordar com algo que todos estamos concordando. Concordo.
Vamos acabar a reunião, vamos marcar logo isso. Bom, todos são favoráveis a essa proposta? Já que, para não entrar em discussão, esses 15 dias vai ser a contar de amanhã, né? Porque hoje já era. Aí vão ser 15 dias na frente, vão ser 16. Mas está tudo bem, dentro desse prazo está tudo legal. Concorda aí, vamos seguir. Vocês perceberam? Mais uma vez o Nelson Reis está participando da reunião que justamente coloca a questão da carta. O Mauro Terra, dos Defensores do Planeta, coloca uma questão que vem ocorrendo, né? Já 3 reuniões para discutir esse tema. Aí ele coloca a quarta, a quinta, e de fato vem a quarta, né? Que também não resolveu, e vamos para a quinta reunião por conta desse tema. E percebam, né, todo o discurso, toda a articulação do Júlio, que representa a SEDAI, em defender a carta e o projeto. E mesmo, né, o plenário, ele estaria ali, o Júlio, ele é coordenador de Câmara Técnica. Naquele momento ele era coordenador de Câmara Técnica. Então ele deveria coordenar, mas eles não se contentam em coordenar, porque vai contrário, né, à demanda, os interesses do Júlio SEDAI. Então vamos postergar, vamos enrolar, vamos ficar aqui insistindo até ter os nossos interesses atendidos. Isso é visível aqui. O tempo que o senhor Júlio, que é coordenador, deveria coordenar e não conduzir, né, levou em conduzir a reunião para atender a sua demanda, né, e as indignações. E só mais um ponto nesse trecho. Perceberam a fala da Tatiane, né, ela que vai participar da reunião do dia 19. Perceba que ela fala, ó, vamos ter esse tema como tema principal. E mais interessante que ela esteve também presente nessa reunião no dia 19 e não brigou por isso. Foi algo que ela brigou aqui, mas não brigou lá. E lá simplesmente mudaram tudo, mudaram a pauta, colocaram outros temas primeiros para ser discutido e deixaram o tema principal, né, que até foi colocado lá como o primeiro tema, para ser votado por último. É impressionante como as pessoas participam, mas, sabe, não se apegam àquilo que elas mesmas estão defendendo. Bom, vamos a mais um trecho. Que deveria ser apresentado na plenária. Por exemplo, eu sou parte da CETEG. Corri aqui para buscar as atas e não vi nenhuma convocação da CETEG. Então, já começa por aí. É importante que se convoque o plenário. Essa é uma discussão não só das câmaras, mas o plenário ele é o local específico para aprovação e refutação dessa proposta, né? E, como manda o figurino de audiências públicas, inclusive com danos ambientais, o que pode ser judicializado, fazer audiências públicas em loco. E, se for o caso, envolvendo outras prefeituras, escutando, fazendo uma oitiva com cada local onde o processo vai ser impactado. A gente está tirando urina, cocô para colocar no outro lado. Isso é um dano ambiental, sobretudo no curso hídrico. Há legislação específica, inclusive, do SNUC para isso. Tá? Então era isso que eu estava cobrando, que se fosse feita uma apresentação, tudo bem, foi feito numa Câmara ou duas, a minha, por exemplo, eu não vi essa discussão, mas se leve ao plenário, e concordo plenamente com a Tatiana, nós podemos sim refutar, por isso que é importante levar para a plenária. A plenária, Tatiana, é soberana, o comitê não faz nada, a diretoria nos representa, inclusive juridicamente, se isso for cair numa judicialização, os nossos CNPJs vão ser questionados, porque nós é que falamos em nome do comitê. Nós somos eleitos de forma democrática e a diretoria foi eleita por nós. Então cabe à diretoria convocar, escutar e trabalhar em conjunto com o plenário do comitê, se aprova ou refuta, como a Tatiana falou. Eu acho que o certo é por aí, é refutar um projeto que não sequer teve uma oitiva e sequer dialogou, construiu junto com o território. Perceberam a fala do Mauro, do Defensores do Planeta? Ele coloca questões sérias e bases legais, né, que estão sendo aí rasgadas e descumpridas. O mais interessante também é que o Mauro, né, Defensores do Planeta, não participou como deveria na reunião do dia 19, inclusive em defender esses seus posicionamentos aqui nesta reunião. E mais uma vez ele coloca aqui a demanda da Tatiana, que também na reunião do dia 19, que deveria brigar pelo que ela defendeu aqui, aparentemente puxou o freio de mão, né? E aqui a gente comprova, né, mais uma vez que os interesses
dos representantes do comitê estão sendo deixados de lado para atender os interesses da diretoria colegiada e da SEDAI. Isso fica bem claro aqui nesse momento. Mas vamos a mais um trecho. Boa tarde a todos. Agradeço a sessão da fala, considerando que eu sou visitante, né? Primeiro, eu quero reiterar que por 2 vezes a Câmara Técnica de Saneamento colocou em pauta o debate com a SEDAI sobre a famigerada barragem e, infelizmente, quebrando completamente, eu acho que praticamente o decoro, né? A empresa e os seus representantes fizeram aquele papelão de não ir, de não mandar, de não ter ninguém que substituísse nosso querido Humberto, diretor de projetos, né? Na primeira reunião foi até factível, né? Mas na segunda, pelo amor de Deus, total ausência, total desrespeito, inclusive a todos os presentes, especialmente os membros de todo o Ministério Público, peritos, GAT, Grupo de Trabalho de Segurança Hídrica, todos muito interessados no bom debate, né? Visto as questões que se apontam desde a legalidade da licença, né? Eu não sei se aqui todos leram o processo referente, eu tive esse prazer de ler, né? Aqui foi a fala do senhor Arnaldo dos Anjos, ele que é representante da Prefeitura de Nova Iguaçu na Secretaria de Meio Ambiente. Perceba que ele coloca aqui alguns pontos bastante interessantes e graves, onde ele fala da ilegalidade do processo de licença. Essas ilegalidades, né, contradições ou falta de seguir a base, né, isso também é constatada pelo Ministério Público, que coloca a questão do licenciamento não está cumprindo a legalidade. Então, nós percebemos aqui que a SEDAI vem impondo, junto com o Estado, uma situação e o comitê, né, apesar dos clamores, né, dos pedidos dos seus membros, é ignorado e a diretoria executiva colegiada aí produz documentos em nome do comitê, posicionando em cima do muro, não tendo um posicionamento contundente, um posicionamento de fato. Esse é mais um trecho que deixa claro que o Comitê Guandu já não anda mais cumprindo com seu papel há muito tempo em atender os interesses difusos e coletivos na defesa dos recursos hídricos daquela bacia. Bom, vamos aqui a mais um trecho de reunião do Comitê Guandu. Situação limitada, nós não estamos com todas as universidades aqui presentes, não estamos numa discussão técnica. Então deveria ser já que isso foi colocado, eu concordo, foi isso mesmo, Hélio, foi isso que foi respondido. Mas eu acho que tinha que ter no mínimo um dia inteiro de discussão, convidando a universidade e o comitê a fazer essa discussão, o que não está acontecendo. Eu tive 2 minutos para falar correndo, tive que falar com metralhadora, e isso já virou, isso é discussão que cada um teve, as pessoas são cortadas. Então eu acho que se for para fazer uma discussão pelo comitê, não é 2 minutos para cada um, você tem que dar um dia inteiro para inclusive as pessoas exporem as suas, porque só o SEDAI vai apresentar, você poder apresentar os questionamentos, você fazer isso com calma, e isso está muito assodado, muito acelerado, e isso é uma coisa seríssima, gravíssima, porque essa obra pode gerar repercussões imprevisíveis, apesar do objetivo, a princípio, ser positivo, mas o risco de impacto ambiental é efetivo e tem que ser devidamente avaliado. Então, eu acho, o que o Hélio Vanderlei falou foi exatamente isso, mas eu acho que não é isso que está acontecendo. As coisas estão sendo discutidas. Nós tivemos, a SEDAI fez uma apresentação, nós tivemos meia hora quase para discutir e tudo corrido. E isso eu acho que não é suficiente. Se o Hélio Vanderlei acha que isso é suficiente, eu discordo. Eu acho que a forma que está sendo encaminhada aqui está corrida e não atende aos objetivos de uma audiência pública ou de uma discussão minimamente técnica. Não está havendo discussão técnica. As pessoas botam sua opinião e o negócio fica sacramentado, e não há, como o Gilvanei falou, não há uma discussão, o que a gente vai deliberar no comitê? Está certo, o professor Haddad está errado, o INEA está errado, o que a SEDAI pode melhorar? Isso não está acontecendo. Perceberam a fala do professor Adacto, a indignação do professor Adacto?
onde o projeto vem sendo empurrado pelo Estado, no caso o INEA, a SEDAI, e o Comitê Guandu simplesmente vem acolhendo por conta da sua diretoria executiva colegiada, que aparentemente aí concorda com tudo que o Estado e a SEDAI vem fazendo, apesar de membros do comitê discordar, apesar de que o projeto da SEDAI descumpre as prerrogativas, atribuições e responsabilidades do Comitê Guandu. Vamos a mais um trecho. Arnaldo, Serei breve. Serei breve. Primeiro, eu vou pela resolução do Comitê 62, que recomenda ao empreendedor, recomenda ao licenciador que o empreendedor execute com seus recursos o projeto de saneamento. Isso não aconteceu. Eu tive o prazer de ler todo o processo de licenciamento. O projeto que está lá dentro é o projeto que a gente financiou, 14.250.000 descentralizado por termo de cooperação entre o INEA e a SEDAI. Conhecido esse projeto, já foi apresentado aqui durante todo o ano que passou, 50 mil, colocou lá na SEI, todo mundo já leu. São os mesmos projetos que estão dentro da descentralização, é o que está dentro do licenciamento. Exatamente o mesmo. Julho foi aquele que foram distribuídos para nós em 2018, lá na SEDAI, com festa e pompa, né? Então, assim, o comitê determinou, e aí para mim essa recomendação é uma determinação, né? Que fosse gasto o dinheiro da SEDAI para fazer o seu cumprimento de condicionante, virou condicionante da licença da LP, virou condicionante das LIs, né? E eu não vou nem discutir aqui prorrogação ou a renovação de licença. Eu só quero discutir legalidade. O comitê aprovou na sua resolução que a SEDAI gastasse seu dinheiro. E a SEDAI, junto com o INEA, pegou dinheiro do comitê e gastou e fez os projetos. Condicionante cumprida com dinheiro de terceiros, público ainda por cima, sem autorização do comitê. Perceberam a gravidade da fala do senhor Arnaldo dos Anjos, representante da Secretaria de Meio Ambiente no município de Nova Iguaçu? Uma condicionante onde a empresa SEDAI deveria gastar do seu dinheiro. Mas não, a SEDAI simplesmente foi lá, meteu a mão no dinheiro do Comitê Guandu e utilizou para limpar a sua sujeira, né, para cumprir uma determinação. Que interessante. Imagina eu estando devendo, né, algum dinheiro e simplesmente meter a mão no bolso do meu vizinho para pagar minha dívida. Foi exatamente o que a SEDAI fez, né, junto com o Estado, e o Comitê Guandu fez o quê? Nada. Nada. É que pode isso? Isso é grave, isso é muito grave. Né? A pessoa vai lá, mete a mão num dinheiro alheio, usa e está tudo certo. Não houve um posicionamento da diretoria colegiada nessa questão, em chamar essa questão a responsabilidade junto do plenário, pedir a devolução desse recurso, porque esse recurso é do comitê e não da SEDAI. A SEDAI é uma concessão pública, é uma empresa privada. Ela não poderia pegar esse dinheiro para utilizar em um ajuste, digamos assim, um ajuste de conduta de sua responsabilidade. Mas aí o comitê não faz nada e a diretoria executiva, né, faz aí ouvido de mercador, não sei o que está acontecendo, o que mesmo, né? Para vocês perceberem como anda aí o Comitê Guandu em suas atribuições e responsabilidades. Mas vamos ao próximo vídeo. Bem, eu estou de pleno acordo aí com o José Arnaldo, Tatiana, Nelson, só que eu solicito que seja encaminhado o ofício Comitê Guandu, né, para a SEDAI, com cópia para o INEA e Ministério Público, solicitando a suspensão do processo licitatório. E eu li o processo, né, José Arnaldo leu o processo, então a FONASC se posiciona contra todo esse amparato, né, de fazer essa obra, contra o processo licitatório, por vários aspectos.
aspectos principalmente legais, né? Um processo que iniciou em 2011 não pode ser considerado em 2021 como sendo o mesmo projeto, né? Ou a mesma área. Então, em relação a isso, eu endosso aí e apoio aí a sugestão da Tatiana. Perceberam? Mais um participante, né? Mais um participante, é o Iara, representante aqui do FONASC, faz uma fala, mais uma fala que não é acolhida pela diretoria executiva colegiada. Não foi produzido nenhum documento solicitando o cancelamento do processo licitatório, né? Ou seja, nada ocorre no comitê que contrarie as demandas, né, da diretoria colegiada, da SEDAI e os interesses aí do INEA. É impressionante a falta de autonomia do Comitê Guandu nas suas tomadas de decisões. As reuniões acontecem, os membros participam, colocam as suas indignações, as suas vontades, na busca do cumprimento das bases legais e do ordenamento no processo. Mas, infelizmente, isso não ocorre. E o Comitê Guandu continua como um barco, né, sem o timoneiro, que é o camarada que fica com a mão no volante. É como se fosse um motorista. Imagine um carro sem motorista. Um carro atual, que já tem inclusive carros novos aí que não tem motorista. Eu estou colocando o carro, né, atual. Imagina você um carro na estrada sem motorista. Ele vai bater, ele vai seguir qualquer rota. Igualmente um navio sem um timoneiro. Assim está sendo o Comitê Guandu. É um barco sem um timoneiro, caminhando aí para atender sempre a demanda da SEDAI e do Estado. Os membros são meros detalhes. Mas vamos a mais um trecho aqui de reunião do comitê. E aí ficam apresentando aqui alternativas, mas é tipo assim, eu vou varrer a frente da minha casa porque eu sou muito responsável, mas em vez de catar o lixo, eu jogo o lixo na frente do meu vizinho. Eu não cato o meu lixo. São as propostas que são apresentadas. E aí as prefeituras ficam, né, no seu cantinho, fazendo as suas politicagens, onde secretarias têm mais de 2.000 cabidal de emprego, porque balançaram bandeira para o prefeito, recebendo montanhas de dinheiro, e o esgotamento, isso não dá voto, vamos continuar jogando. Eu acho que isso é muito perigoso num processo onde nós visamos resolver o problema e não remediar o problema como é o Estado. Eu tiro o esgoto daqui e lanço para o outro lado, descumprindo inclusive leis. E se for para abrir, professor Canedio, que eu respeito muito o seu trabalho, vamos abrir lá em cima, joga a água toda dentro da lagoa para limpar aquele merdelê todo, entendeu? E aí resolvemos o problema, contrário ao que vem sendo apresentado, e montar um tubulão para tirar todo o esgotamento sanitário e passar para o outro lado. Obrigado, professor. Obrigado, Giovanni. Eu passo a palavra ao professor, por favor, se eu quiser dar alguma... Se quero sim. Giovanni, que devo lhe dizer que eu concordo integralmente com as suas palavras. É que provavelmente você não ouviu o início da minha fala. Eu não tenho dúvida de que a solução definitiva é fazer o saneamento em todas aquelas regiões onde há moradias de pessoas acima da montante da ETA. E, portanto, não ter nenhum esgoto sendo lançado em rio algum. Isso é o correto e é isso que almejamos. Não tem dúvida sobre isso. A discussão começou no seguinte: ok, suponha que tem uma ordem de começar essa obra amanhã. Essa obra demorará 4 a 5 anos para ser concluída. E, portanto, na melhor das hipóteses, teremos que conviver com esse problema por mais 5 anos. E aí, como a região é muito dificultada, o problema da ETA hoje é muito grave, há que se ter um investimento pequeno, bem pequeno, olha que eu enfatizei isso muito na minha apresentação, um modesto investimento, simplesmente para tirar da crise a ETA nesses próximos 5 anos. Solução definitiva é investimento em saneamento na toda aquela região. Solução alternativa, ou emergencial,
baratinha para os próximos 5 anos, é o que estamos discutindo. A sua ideia de abrir o Guandu para dentro da região plana hidraulicamente está correta. Por que eu nunca propus isso? É porque há um grande risco depois que essas lagoas viraram fábricas desorganizadas de alga, é um grande risco sanitário fazer essa abertura, sem saber quais são as consequências que essa abertura provocará. Então, suponha você que a ideia é fazer isso, é desviar o Guandu para o Guandu lavar aquela região toda. Vamos partir desse princípio. Eu só alertaria aos senhores o seguinte: olha, não saia fazendo assim correndo, porque eu não sei que consequência pode dar. Faça aos pouquinhos, faça uma ligeira lavagem pequenininha e meça o que está dando. Deu correto, não deu mal, não deu ruim, aumente um pouquinho. Não deu ruim, aumenta um pouquinho, até chegar ao ponto de desviar o Guandu para todo lado. Se isso que é a solução. Percebam, né? Percebam a fala do professor Canedo. Uma solução baratinha. Ao invés de se gastar uma montanha de dinheiro para fazer uma transposição, né, uma barragem e jogar todo o esgotamento para o outro lado, que é algo absurdo, e vai ter mais uma fala aqui do professor Canedo, que aborda essa questão, simplesmente abriria a montante, né, lá em cima no rio, lavando a lagoa, e aí monitorando, ficou bom, vai abrindo, resolveríamos o problema. Mas isso a SEDAI ela não quer. Ela quer represamento, ela quer barragem, ela quer transposição. Essa questão o professor Canedo vai abordar também mais acima. O que choca nisso tudo é porque todo processo licitatório, né, principalmente prefeituras, estado, governos em si, procuram o menor preço. Já no projeto de tomada d'água da SEDAI, não existem projetos, alternativas, existe um único projeto, né, e as alternativas, mesmo custando menos, resolvendo o problema, não é dotado. É impressionante, né? Querem porque querem gastar o dinheiro do povo em uma ação que não vai resolver, uma ação que tem enormes probabilidades de impactar em muito aquele território, mas é isso que tentam empurrar de goela abaixo para a sociedade. Vamos a mais um trecho. Obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para o próximo, Fátima. É a Tatiana Bastos? Isso. Obrigado. Tatiana, por favor. Bom dia, coordenador, bom dia a todos presentes. Gostaria de agradecer ao professor Canedo pela excelente exposição. Fazer um convite ao professor e aos demais presentes. No próximo dia 19 de julho, segunda-feira, o Comitê Guandu realizará a 3ª reunião extraordinária da plenária, que é onde a gente delibera efetivamente, para posicionamento do Comitê Guandu quanto ao projeto de proteção da tomada d'água do ETA Guandu e a ausência de participação tempestiva do Comitê e da sociedade civil. Por que estendo esse convite a todos? Porque é nesse momento que a gente pretende discutir, né, qual que será efetivamente o posicionamento atual do Comitê Guandu. Então é importante a participação dos presentes nessa plenária, que é onde se decide, para que a gente possa, inclusive, deliberar em relação à resolução de 2011, que foi a resolução 62, de 7 de abril de 2011, que aprova essa solução licitada. Então, estendo aí o convite a todos, né, uma reunião é aberta, apesar da votação não ser, né, vou colocar aqui ao lado a pauta, a data e horário, para que a gente traga para a discussão essas questões técnicas também, para a gente conseguir deliberar de forma consciente. Bom, percebam aqui agora, deixa eu já deixar no ponto aqui o próximo, percebam aqui na fala da Tatiana o convite, né, para que as pessoas participem e possam deliberar nessa reunião, já que várias reuniões passaram e até agora a deliberação sobre esse tema zero. E aqui nós reforçamos, né, mais uma vez, que a Tatiana, que faz essa defesa aqui, né, veemente, participa da reunião do dia 19 e não
se posiciona da mesma forma que ela está se posicionando aqui nessa fala. Ou seja, era para ser um tema único, era para ser um tema abordado, era para ser um tema deliberado, que mais uma vez foi postergado, foi jogado para uma outra reunião. Eu acredito que isso deva bater, se continuar assim, eu acho que a gente vai passar para o outro ano, né? Porque todas as reuniões que é para deliberar sobre esse tema não tem qualquer deliberação e marca-se uma nova reunião. Então, se continuar assim, eu acho que nós vamos entrar no próximo ano e nada desse tema. De repente aí, quando a gente conseguir, né, quando o comitê conseguir deliberar algo sobre, o projeto já vai estar até pronto. Mas vamos ao próximo trecho. O vídeo ele vai ficar muito longo, então para que seja fácil até de você ver todo o material, nós vamos estar dividindo o vídeo em 2 momentos. Então será o vídeo número 1 e número 2. E aí todos que assistirem esse vídeo vão poder identificar o que está sendo exposto, né, a todo instante, que é o desvio de funcionalidade do Comitê Guandu, que tem plano de bacia, que tem regimento interno, mas que está sendo conduzido a atender às demandas e necessidades da empresa SEDAI e do governo do estado do Rio de Janeiro, onde os interesses difusos e coletivos da sociedade e toda a base legal é um mero detalhe que a todo instante é rasgado ou colado para atender essa ou aquela demanda, como eu disse, demandas da SEDAI e do governo do estado e de seus apoiadores.